Então, eu peguei e falei, quanto que falta para o trimestre? Falta tanto. Eu coloquei aquilo como meta de faturamento para atingir esse trimestral. Ele era exatamente o número do meu melhor mês, desde que a Black existe, desse 1 ano. Dava exatamente esse número. E eu passei 20% desse número de faturamento. E é um ramo super masculino, onde de repente tem uma mulher que nunca participou de nada e quer pôr pitaco no negócio. Talvez se eu tivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Então partiu de mim a necessidade de provar que eu era capaz e que eu poderia agregar muito dentro do negócio. Então, assim, eu tenho tudo para vender bem. Então, eu não quero saber se o vizinho está vendendo. Hoje, a gente não aceita mais ouvir, o vizinho também não vendeu. Não quero saber do vizinho. Quem vai vender é a The Black. Eu canso de falar, sozinho eu não teria conseguido. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este estudo de caso. O bate-papo hoje é com a Samantha da The Black Motors. A The Black Motors, que é uma loja de carros premium, referência em São Paulo. E melhor do que eu contando a história da The Black Motors, todos os altos e baixos e todos os resultados incríveis que eles conquistaram, é melhor que eu chame a Samantha, proprietária da The Black Motors, junto com o D, marido dela, mas ela que está à frente do processo de implementação de uma marca de valor. Seja bem-vindo, Samantha. Muito obrigada, Cavo. A gente trabalha com carro faz 20 anos já. Então, quem iniciou aí nessa jornada de vendas de carro foi o D. Ele iniciou ele era funcionário de uma loja. Em um dado momento, ele foi convidado a participar da sociedade da empresa. Eles ficaram em 4 sócios. Isso eu estou falando, tá lá Os primórdios. E aí ele foi convidado para ser sócio da empresa. Ele ficou lá, acho que foram por 2 anos, aí teve um problema lá de sociedade, essa sociedade foi desfeita e ele ficou com um deles, então o que era 4 se tornaram 2. E ele seguiu com essa sociedade por mais 10 anos. Então, era sempre eles dois que estavam à frente do negócio. Em 2018, eu peguei bastante no pé do D, porque o D tem um potencial muito grande, ele tem uma visão bem ampla aí do negócio. Ele falava assim, tem que tocar sozinho, a gente tem que ter o nosso próprio negócio, já passou da hora, enfim. Depois de muito pegar no pé dele, ele chegou um dia que ele acordou e falou assim, não quero mais, vou tocar sozinho. Então, eu nunca estive à frente com ele do negócio pelo fato dele ter um sócio. Então, eu realmente nunca tinha me entrado nisso. Aí, em 2018, quando ele começou a tocar sozinho, aí ele falou comigo, ele falou, Samantha, eu preciso de alguém para me ajudar, que faça o administrativo, que pague as contas, né? E na época eu tinha uma loja, inclusive. Eu estava num outro ramo, e foi onde a gente vendeu a minha loja, e eu fui junto com ele. De imediato ali, eu me sentia como uma apagadora de código de barra, sabe? Porque eu não entendia nada, era um mundo completamente novo ali para mim. E em dado momento também eu senti a empresa poderia lucrar mais dentro de rede social, esse tipo de coisa, é algo que a gente não trabalhava, tá? Então, eu sempre me buscando formas de entrar junto com ele do negócio, de eu me sentir parte daquele todo, né? Isso eu não conseguia fazer. E muitas coisas que eu sugeria, eu escutava assim, você não entende. Não, faz 20 anos que eu faço assim, sempre foi assado. E aquilo, cada hora que eu escutava, eu me reprimia um pouco mais. E desde então eu vim acompanhando o trabalho de vocês. Foi aí que entrou a Codirect na história. E eu falei assim, eu vou contratá-los, né? E ele falou, tá, mas você toca sozinha? Porque você não conte comigo para fazer isso. Eu falei, não, deixa para mim, eu só preciso do seu aval mesmo pro orçamento e o resto eu me viro. E que vocês entraram aí na jogada e o que me ajudou demais a entrar mais a fundo dentro do negócio e me sentir parte dele, né? Hoje eu me sinto parte do negócio, eu me sinto uma peça importante. Eu deixei de ser aquela pessoa que só paga código de barra. Ganhou uma importância que sempre teve, mas talvez não se permitiu brilhar, né, Samantha? Quando eu contratei a Codirect, eu imaginei que eu estava contratando pessoas que iriam me ensinar a fazer postagens mais bonitas do Instagram que conseguisse converter um pouco mais em vendas. Só que no caminhar do programa, o que eu percebi é que eu contratei algo muito maior que isso. Eu fui fazendo coisas e aprendendo coisas que eu não imaginava. Realmente eu não enxergava isso dentro do programa de vocês. Quando eu entrei, não é que era uma empresa que ruim, que era isso, que era aquilo, mas eu vi um potencial muito maior dentro dela do que aquilo que ela já tinha. Além das postagens, a gente aprende uma coisa que eu acho que é primordial e que a gente não olhava muito dentro da loja, é enxergar e entender os números, né?
e conversar com ele, ver o que aqueles números têm me falado. Então, hoje eu vejo coisas ali no negócio, a gente consegue movimentar ali dentro coisas que a gente nem olhava antes. Uma coisa simples, por exemplo, o número do WhatsApp da loja não tinha quando eu comecei o programa. Tudo vinha dentro do telefone particular de cada vendedor. E era uma coisa que eu batia muito na tecla e falava assim, mas eu não sei como que o meu vendedor está falando com o meu cliente. Eu faço investimento para trazer um cliente, mas como que ele está sendo tratado? Não tem como eu solicitar aquilo para o meu vendedor, é uma privacidade dele, mas é o meu cliente. Claro. Aí eu cheguei no ponto em que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a fazer anúncios dentro do gerenciador e eu preciso direcionar para um WhatsApp. Então, deixa que essa parte da rede social, eu vou colocar um número e vou dar uma olhada para ver como que isso vai seguir, porque eu só vou saber se estou tendo resultados se eu conseguir medir essas levantadas de mão, que a gente não fazia. E ele topou. Então eu coloquei lá a rede social, só que começou a chegar mais leads, da qual eu também não dava conta de atender. Mas eu mantive esse número e pedia para os vendedores fazer os atendimentos, mas eu tinha acesso a essas conversas. Então eu podia ver se estão dando atenção, se não estão dando, por que está convertendo. E eram coisas, tudo que eu não conseguia fazer. E isso eu consegui só pelo fato de eu colocar um número de WhatsApp dentro da loja. É algo simples, né? E isso foi subindo no nível que eu tive que contratar uma pessoa só para cuidar disso. Então, hoje eu contratei uma pessoa para cuidar do número do WhatsApp, de todos esses leads que vêm dentro da rede social. E ali eu consigo direcionar de forma assim, olha, esses clientes que estão chegando não é meu cliente ideal, eu preciso mudar. Vamos reajustar. Ou esse valor está me trazendo pouco o retorno, eu preciso colocar um pouco mais de dinheiro. E qual que era o principal desafio que vocês tinham antes de contratar a Codirect, ô Samantha? É tipo, tu já movimentava mídia social, tu não era, por mais que tu tivesse numa função passiva na empresa, tu não era uma empresária inexperiente, já tinha experiência com outro negócio, etc. O que que tu sentiu que era o momento de buscar apoio? Gustavo, eu não sei se a gente sentia dificuldades, tá? Porque de verdade a gente sempre foi muito bem. A gente tem uma luz lá em cima que olha pra gente que a gente é meio que inexplicável, tá? Então, não me ache, Samantha tá se achando, a gente não tinha essa dificuldade. Meu filho, essa semana, eu falei para ele que ia gravar o case. No mês de março, ele me falou: Mas por que essa obsessão por essa meta? Eu falei assim: Filho, é algo pessoal, não é para a empresa. Então é pessoal, eu falei, é pessoal. Então realmente a Codirect foi isso. Eu precisava de um apoio da qual eu não encontrava ali. Também não vou julgar o D de não querer, porque assim, realmente, durante anos ele tocou aquilo. E é um ramo super masculino, onde de Sim. repente tem uma mulher que nunca participou de nada e quer pôr pitaco no negócio, entendeu? Talvez se eu Sim, tivesse no sim. lugar dele, eu faria o mesmo. Então, partiu de mim a necessidade de provar que eu era capaz e que eu poderia agregar muito dentro do negócio. Então, eu acho Nova. que Vou foi criar essa. vou criar um manifesto, tá, Samantha? Hashtag por mais esposas como a Samantha. Parabéns, Samantha. Eu acho que, antes de tudo, pela coragem e pela persistência, né, de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque naturalmente, né, vamos ser honestos aqui, teve resistência do D no processo, né? Como tu mesma falou, eu no lugar dele faria a mesma coisa e talvez qualquer pessoa faria a mesma coisa até confiar no processo. Como é que tu fez para conquistar essa confiança dele? Isso foi difícil, foi um processo longo, doloroso, tá? Com momentos de eu querer realmente desistir de tudo e falar: Isso aqui não é para mim, Deus, chega, eu não aguento mais ouvir isso, ninguém me escuta, ninguém me dá uma chance. Passei por muitos momentos disso, tá? E volto a dizer que o pessoal da Codirect sempre me apoiou nisso. Então, cada hora que eu falava assim para a navegadora, né, eles me chamavam lá, falavam assim: Mas o que está acontecendo? Eu falei: Eu preciso fazer isso, isso, isso. Até que o dia que o Felipe falou assim: Então faz o seguinte, Samantha, divide. Você vai até aqui. A partir daqui é responsabilidade dele. Você não manja disso e tá tudo bem. E aí, assim foi feito. Então, eu peguei durante um mês, engolia seca, tinha hora que eu queria falar e eu quieto. E aí, no momento, eu falei: Olha, eu tive uma reunião hoje com o Felipe, ele me orientou assim, assim, assim. Então, a partir de agora, você nem me peça mais opinião sobre isso, eu não vou mais dar pitaco. Aqui é o meu espaço. Aqui para trás eu não dou pitaco mais. Ele: Mas é isso que eu quero. Eu falei: Então tá perfeito. É o que você quer, é o que eu preciso. A paz vai reinar por aqui. E aí eu ia mostrando para ele, falou assim: Olha, Dê,
olha esse número, olha como que ele se comportou. Será que se a gente fizer isso, não acontece aquilo? Dá uma olhada nesse lead. Ninguém deu atenção. Odê, eu liguei para esse rapaz, ele já comprou carro, ele deixou de comprar com a gente porque ninguém deu atenção. Então, assim, eu fui mostrando isso para ele. Então, foi dessa forma. Eu fui mostrando progressos dentro das ações que eu tomava, para que ele pudesse falar assim: de repente a gente pode tentar por esse caminho, acho que vai dar certo. Sim. Então, foi dessa forma que eu E, consegui convencer em alguns momentos. e por que tu sente agora que tu se tornou um case de sucesso da Codirect? A Samantha, ela bateu meta, na verdade, ela superou a meta em mais de 10%, uma meta de 7 dígitos, e daí ela me escreveu no privado: agora eu aceito gravar. Eu vou fazer um parênteses, tá? Esses dias, né, faz alguns meses, eu mandei uma mensagem pra Samantha: e aí, Samantha, como é que tá? Manda as novidades, assim, assado dela. Tavo, vou desistir de tudo. Eu falei, caralho. Eu peguei o telefone, liguei pra Amanda e pro Felipe. Eu falei, o que que tá acontecendo com essa Amanda? Não, não, deixa que a gente resolve, deixa que a gente resolve. Aí já pegaram essa Amanda, não sei o que, passou um tempo, já estava motivada, com plano de ação redondo, etc. Mas o que que tu sentiu que fez a diferença para que tu se empoderasse e dissesse, agora eu sou case? Em novembro, nós tivemos um desafio e eu fiz um funil. E dentro desse mês do desafio com vocês, eu me propus a fazer algumas ações dentro da empresa. E é lógico que no decorrer disso eu fui ficando mais madura também dentro da loja, conhecendo um pouco mais, queria falar assim, olha, eu realmente eu faço parte Eu disso, entendeu? mereço. Exato. Eu não queria estar aqui pelo trabalho do outro, mas pelo meu trabalho. E dentro desse funil de novembro, eu cheguei muito próximo de um número. Então, eu iniciei o mês de novembro com uma programação e quando eu finalizei, eu cheguei próximo daquilo, inclusive no faturamento. O faturamento bateu com aquilo que eu tinha programado. Aí eu falei, oh, legal. E em fevereiro eu fiz um funil que era fora do desafio e Uhum. conversei com o D. Falei assim, olha, eu quero chegar nesse engajamento, nessa levantada de mão, nesse número de vendas e nesse faturamento. Isso aqui a gente vai ver lá em fevereiro. Lá a gente se encontra no final do mês. E quando chegou no final do mês, eu cheguei uma venda a mais do que eu tinha planejado. O faturamento, acho que deu 50 mil a menos do que eu tinha planejado, mas assim, foi algo muito próximo aquilo. Legal. Isso já dá uma empoderada, né? Sim. E lá em dezembro, nós tivemos um encontro que a gente fez um planejamento anual. Nós nunca fizemos isso. Então, eu tinha agora em março uma meta para atingir, para eu alcançar aquele planejamento que a gente fez lá em dezembro, do faturamento trimestral. Peguei o que faltava para eu chegar nesse número e joguei como meta para março, porque o primeiro e segundo mês ainda faltava um pouco para chegar. Então eu peguei e falei, quanto que falta para o trimestre? Falta tanto. Eu coloquei aquilo como meta de faturamento. Quando eu coloquei aquele faturamento, eu mexi em todos os outros números. Aí eu Claro. mexi quanto eu vou investir, aumentei a levantada de mão, número de vendas, e aí eu mexi com toda a equipe, falei assim, olha, eu quero tantos números de carro vendido esse mês, porque a gente está em desafio, eu quero alcançar. Deu a louca na patroa. Para atingir esse trimestral, ele era exatamente o número do meu melhor mês, desde que a Black existe, desse um ano. Dava exatamente esse número. E eu passei 20% desse número de faturamento. Uma salva de Muito. palmas para essa mulher. Sensacional, sensacional. E aí foi que eu realmente me senti parte do negócio. E mais do que isso, né? Tu começa a prever um crescimento saudável do teu negócio. Tu começa a ter previsibilidade, que é talvez a maior dor do empresário do varejo, né? E por mais que vocês tenham um ticket médio em relação ao varejo tradicional muito alto, por causa de vocês vendem carros premium, mas ainda assim, puta, ter previsibilidade nesse faturamento permite que vocês tenham um crescimento saudável, que vocês possam dormir à noite tranquilo, porque assim, uma coisa é a gente bater meta, outra coisa é a gente ficar bem doido para conseguir ter um número X ali, né? Ah, pô, vou ter que comprar um carro a menos esse mês porque não fechou as vendas, etc. É bem diferente, né? Você já consegue planejar, inclusive, uma nova expansão aí, talvez ano que vem ou no próximo ano. E uma outra questão que vocês falam, e eu já debato muito com eles também, a gente sempre ouviu assim, ó, e a gente sempre aceitou, e a gente acatava a mesma forma de pensar.
eu liguei para o vizinho não está vendendo. Não, mas o mercado está horrível. O fulano também não vendeu bem esse mês, o ciclano também não, e o beltrano também não. Então, era uma crença limitante que, inclusive, nós tínhamos também. E hoje eu debato muito com eles assim: eu não quero saber se o vizinho bate meta, eu quero saber aqui. Porque eu não sei o que acontece lá dentro. Eu não sei se o vizinho anunciou o suficiente, eu não sei se tem vendedor suficiente, eu não sei o atendimento que aquele cara está dando para o cliente dele. Então, tem N fatores da qual eu não controlo, que eu não quero saber o porquê que ele não vendeu. Então, eu quero fazer aqui dentro. Então, assim, eu tenho tudo para vender bem. Então, eu não quero saber se o vizinho está vendendo. Hoje, a gente não aceita mais ouvir, o vizinho também não vendeu. Não quero saber do vizinho. Quem vai vender é a The Black. Samantha, inclusive teu case é super esperado aqui, tá? O nosso time de especialistas, ele fala muito do case da The Black antes da Samantha gravar o case. E assim, como esse teu case é muito esperado, provavelmente ele vai ser muito compartilhado. Se tu pudesse dar um conselho para quem está em cima do muro, se deve ou não deve entrar no programa, que conselho que tu daria um ano depois de ter contratado comigo o programa? Olha só. Faz um ano e eu já renovei por mais um ano. Porque a sensação quando a gente vê os stories de vocês, todo o trabalho que vocês fazem, é aquilo que eu falei lá atrás. Eu achava que eu estava contratando alguém, uma empresa, que iria me ajudar a fazer um Instagram bonitinho. Mas, na verdade, o que a gente compra é um apoio tão grande dentro desse programa, porque assim a gente começa a entender tudo de um pouco dentro da empresa. Então, aquilo que hoje para mim é dificuldade, eu não tenho onde buscar. O empresário vai conversar com quem? Eu vou falar com quem? Pô, eu estou com dificuldade na venda, eu não consigo melhorar a minha conversão. Eu vou conversar isso com um amigo, com o vizinho, com o meu concorrente, com outro empresário. A gente não tem isso. E dentro da Codirect a gente encontra esse apoio, porque nós temos toda a equipe de vocês, nós temos grupos com outros empresários com os mesmos problemas que a gente tem, e você não encontra por aí isso no dia a dia. Então, Sim. é isso que faz valer a pena, é você conseguir enxergar o seu negócio de uma forma que você encontra soluções para você trazer melhorias. Sim, perfeito. É porque o empresário ele sofre da que a gente chama da solidão do poder, né? Que é justamente isso, não ter com quem compartilhar. Queria te agradecer, Samantha, agradecer a disponibilidade por estar aqui gravando, mas também te dar os parabéns por ter se tornado esse case, poder sido essa peça fundamental no crescimento, no desenvolvimento da The Black e também por confiar na gente. Mais um ano aí com a gente e espero que muitos anos juntos, espero que a gente possa contar, fazer o recase, o próximo recase, etc. A gente tem muita história para contar. Tá joia? Mas é um prazer muito grande estar aqui da Vitória e saber que eu não faria sozinha. Eu canso de falar, sozinha eu não teria conseguido. Esse Sensacional. apoio que a gente precisa. A dificuldade que eu tenho, que eu faturo 7 dígitos, quem tem 6, 5, 4, 3, os problemas são os mesmos, né? Só muda aí a proporção. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. E se você está acompanhando a gente, acompanhe, tem outros mais de 150 estudos de caso gravado, tem também centenas de avaliações lá no Google, você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu espero que você tenha se inspirado na história da Samantha e do D e na história da The Black, que só está começando. Valeu, pessoal, um forte abraço, nos vemos no próximo case. Tchau, tchau, até mais.